O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Mas quando as multidões souberam disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Ao sair do barco, Jesus viu uma grande multidão, encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: este lugar é deserto e a hora já está adiantada. Despede as multidões, para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus, porém, disse: eles não precisam ir embora. Dai-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos responderam: só temos aqui 5 pães e peixes. Jesus disse: trazei-os aqui. Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama. Então pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou. E em seguida partiu os pães e os deu aos discípulos. Os discípulos os distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e dos pedaços que sobraram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que estavam comidos eram mais ou menos 5.000 homens, mulheres e crianças. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Prezados irmãos e irmãs em Cristo Jesus, este mês de agosto dedicado para mês das vocações. Vocação significa chamado. Então, chamado por alguém para alguma coisa. Então, todos somos chamados. Então, chamados para realizar alguma coisa, significa esse chamado é do próprio Deus. Em primeiro lugar, nós temos a vida, né? Chamados para ter essa vida. Então, essa vida é divina. Essa vida divina possa crescer cada dia. Então, quando nós crescemos, nós descobrimos a nossa vocação e damos resposta para a nossa vocação. Então, é a vocação de ser padre ou diácono, vocação de ser pai, a mãe, ou ser catequista, ou vocação de religioso, religiosa. Então, todos somos chamados. Então, esse chamado é realizado através de nossa dedicação. Então, Deus que nos chama. Então, hoje, quando nós olhamos um chamado especialmente, podemos dizer, chamado para partilhar, chamado para demonstrar a compaixão com pessoas mais necessitadas. No Evangelho de hoje, nós acabamos de ouvir que Jesus, quando soube de morte de João Batista, Jesus partiu para barco e vai para um lugar deserto. Um lugar deserto para quê? Para rezar, ter esse contato com seu Pai. Mas o que aconteceu? Multidões já conseguiram seguir Jesus e souberam onde Jesus estaria. E aí Jesus dá apoio para eles, mostra compaixão com esse povo. Então, o que acontece é bem simples, quando Jesus começou a ensinar, quando chega ao fim da tarde, à noite, o que acontece?
precisa olhar uma necessidade tão importante da humanidade, é comida. Uma necessidade básica de, né, cada pessoa que nasceu aqui na Terra. Então Jesus, sabendo disso, o que acontece é que, vamos, providenciar comida. Jesus, antes de, falar para seus discípulos, os discípulos falam que agora é à tarde, vamos deixar embora todas as pessoas. Mas Jesus fala o quê? Vós mesmo dá a comer. Vós mesmo dá para comer, Então, e aí Jesus, porém, disse, eles não precisam de ir embora. Eles não precisam de ir embora. Nós, dá-lhes vós mesmo de comer. Então o discípulo responde o quê? Só temos o quê? Somente 5 pães e 2 peixes só. Enorme quantidade das pessoas. Será que é suficiente? Esse alimento que tem ali? Não é. Mas o que acontece? Milagre de partilha. Jesus recebe esses 5 pães e 2 peixes. Primeiro passo, o quê? Primeiro ele agradece a Deus, peça a bênção de Deus. Olha, quando é milagre acontece porque em primeiro lugar a graça de Deus, a bondade de nosso Deus, a bênção de nosso Deus. E assim, assim ele começa, olha, com essa oração, essa bênção, essa, a graça de Deus, e aí milagre acontece. E aí a partir daí, já fala, sabemos que comeram, ficaram satisfeitos, mais do que 5.000 pessoas. E aí sobrou ainda 12 cestos. Olha, é que é bonito, de olhar. Jesus procura uma solução, Solução o quê? É solução para, a fome que existe na vida de cada pessoa. E aí Jesus procura nessa solução através dessas pessoas que estão presentes ali, Então, em primeiro lugar, e ele podia mostrar indiferença. Agora todo mundo já escutou a palavra de Jesus, podia ir embora, vão embora. Indiferença ele podia mostrar, mas Jesus mostra o que? A compaixão. Compaixão significa o quê? Sentir o que o outro necessita, sentir na outra pessoa o que eu preciso também. Então isso é compaixão, Aqui não é mostrar pena. Não é que pena, ao contrário, compaixão, Então, cheio de compaixão, e Jesus alimenta para todas essas pessoas. Então, a solução de um problema de fome neste mundo que existe. Fome é uma coisa, existe no mundo inteiro, e tantos milhões de pessoas, sofrendo por causa de falta de alimento. Não é que falta alimento no mundo, mas falta partilha, falta solidariedade, falta fraternidade. Então, se for assim, se olhar, como Mahatma Gandhi lá da Índia dizia, para alimento para o mundo inteiro temos. Se você olhar, você ser egoísta, então falta alimento. O egoísmo que muitas vezes faz, nossa indiferença mostramos, e aí falta alimento para muita gente. E esse tempo de pandemia, ainda mais nós podemos olhar, é que falta alimento para muita gente. Mas será que, muita gente já compartilhou? Muita gente, conseguiu olhar outra pessoa, o que ele passa na sua vida, o que ele necessita na sua vida? Talvez, sim, talvez não. Muita gente, nós podemos olhar nas redes sociais, na televisão, quantas empresas que partilharam, doaram, não é só alimento, mas coisas necessárias esse tempo de pandemia. Mas o outro lado, se olhar, vocês já escutaram nas redes sociais ou na televisão, algum político que conseguiu doar alguma coisa, ou nossos deputados ou essas pessoas diminuíram os salários deles, e olhando a necessidade das pessoas, nós não escutamos isso. Porque muitas vezes nós não olhamos a necessidade da outra pessoa, entenderam? Então hoje nós precisamos pedir a Deus essa sabedoria para que buscar soluções que existem dentro da nossa sociedade, ou até nas nossas comunidades também, Então possamos procurar soluções e saídas que existe dentro da nossa sociedade.
Existem soluções e saídas para a fome que, né, pessoas que façam. Então, queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, a primeira leitura de hoje também nós podemos olhar nesse sentido. O povo estava no exílio, então na Babilônia, na verdade, segunda vez estava na escravidão, e eles estavam, né, famintos, sedentos. Então, dirigindo o convite, né, de profeta, retornar ao Senhor. Senhor, o que para fazer? Propõe o que? Partilha e solidariedade, de modo de uma existência que necessita, né? Nossa existência necessita o que? Em primeiro lugar, é saciar nossa fome, saciar nossa sede. Então ali acontece também, né, o profeta Isaías mostra esse sentido, né? Vinde e comprar sem dinheiro, né? E tomar vinho e leite sem nenhuma paga, né? Então tudo é gratuito, porque gastar dinheiro com outra coisa que não o pão e desperdiçar, né, o salário, senão com satisfação, né, completa. Assim que, né, profeta Isaías fala assim para nós. Então, né, aqui, né, para nós dizer também, né, a palavra do Senhor, em primeiro lugar, né, nos alimenta espiritualmente. E a Eucaristia que nós celebramos também é alimento para a nossa vida espiritual. Então nós, né, somos saciados, né, através de, né, esse alimento espiritual é próprio Jesus Cristo. Ele é corpo e sangue, né, que, né, sacia a nossa fome e também sacia a nossa sede. Então, né, quando nós celebramos a Eucaristia, significa também nós reunimos ao redor da mesa do altar do Senhor. Então ali, né, ali tem né, relacionamento conosco, né, com Jesus, né, com Deus. E aí escutamos a palavra do Senhor. A palavra do Senhor também nos alimenta. Por isso, né, Santo Agostinho dizia, né, somente o Senhor, tu, Senhor, pode saciar nossa, né, sede. Sede de quê? Sede de amor, sede de fraternidade, sede de justiça. E essa sede que Jesus fala para nós hoje também. Alimento fisicamente, né? Nós precisamos arroz, feijão, carne, ou, né, almoço, merenda, jantar. Todos os dias nós precisamos, sim. Sem isso, nosso corpo não tem como sustento, né? Então assim também nós temos uma alma. A alma também deve ser sustentada. Essa alma é sustentada, né, pelo próprio Jesus Cristo, com o teu corpo e sangue, e também sua palavra. Então isso é importante, nós possamos, né, alimentar também todos os dias em nossa vida de oração, né, através da oração, através da palavra do Senhor, através da Eucaristia que nós participamos. No Salmo responsorial de hoje, nós acabamos de ouvir: vós abris a vossa mão e saciais, né, os vossos filhos. Deus que sacia nós, né, em primeiro lugar. Na segunda leitura de hoje, nós acabamos de ouvir: quem nos separará de amor de Cristo? Né, será que, né, tribulação? Será que angústia? Será que, né, perseguição? Será que fome, nudez, ou perigo, ou qualquer outra coisa? Será que separa-nos de amor de Cristo? Não separa, né? Porque somos mais do que vencedores pela graça, né, e pelo amor que Deus nos ama. Entenderam? Então, né, tenho certeza, assim que São Paulo fala, né? Nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem poderes celestiais, nem o presente, nem o futuro, né? Nem as forças cósmicas, nem a altura, nem da profundeza, nem outra criatura qualquer será capaz de nos separar, né, do amor de Deus, né? Porque Deus é amor. Então Deus é amor significa o quê? Ele também, né, está presente na nossa vida. Porque por isso que a vida é tão importante, né? Vida nós devemos, né, cuidar, nós devemos zelar a vida de cada pessoa. Então hoje
né? Hoje nós principalmente quando nós olhamos também, olhar também quantas vezes nós estragamos comida nas nossas, né, casas, jogamos comida no lixo e quantas pessoas podiam ser, né, alimentadas. Então é também fazer uma reflexão, né, dentro de nossas casas, como é que nós, né, cuidamos o alimento que nós temos. E será que muitas vezes nós agradecemos ao Senhor o alimento que nós, né, tomamos? E será que fazemos uma oração de agradecer, oração, né, que antes de tomar a refeição? Será que nós lembramos a Deus, né, dando graças a Deus? Se não for isso, nós não fazemos. Então hoje, a partir de hoje, nós precisamos, né, olhar essa parte também, né, agradecer ao Senhor a bênção de Deus que nós recebemos, é o próprio alimento. Então, né, como Jesus, né, buscou respostas, né, o problema de naquele momento ou naquela, né, multidão. Mas hoje nosso olhar é problema no mundo inteiro, problema de fome. Nós somos responsáveis também para partilha, para demonstrar solidariedade, ser justos, ser honestos. Somos responsáveis para isso também. Então isso é importante também, né, quando nós refletimos hoje essa leitura do Evangelho. Então, como igreja, nós somos responsáveis também, né, como comunidade, como instituição, somos responsáveis também, né, saciar a fome das pessoas. Fome, em primeiro lugar, fisicamente e também ao mesmo tempo, né, também fome espiritualmente, né, comungar corpo e sangue de Jesus Cristo, alimentar com a palavra do Senhor. Então, o pão nosso de cada dia, dai-nos do hoje. Quando nós fazemos Pai Nosso, lembram? Né? Essa é a oração. Pão de cada dia, dá-nos hoje. Né? Então, esse é pão material mesmo, né? Alimento do dia a dia de nossa vida. Então, é pão que nós pedimos a Deus. E então, pão que nós temos também, temos uma responsabilidade também partilhar com pessoas mais necessitadas. Pessoas que, né, passando fome, né, no nosso redor. Se eu olhar isso, também como igreja nós precisamos reunir e, né, demonstrar nosso amor, porque nós amamos a Deus. Esse amor de Deus, né, deve ser manifestado através de gestos concretos na nossa vida. Então, queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, Deus nos dê sabedoria, Deus nos dê graça para olhar, né, a necessidade das pessoas, né? E assim que, né, buscamos soluções e procuramos, né, saídas que talvez achamos que é difíceis, mas nós conseguimos, né, procurar saídas e assim, né, solucionar problemas. Então Deus nos abençoa, Deus nos fortaleça nesse sentido. Olhar, né, coisa mais importante, né, de vida de cada pessoa é fome. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.